Uma boa tarde para todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer à Comissão Executiva do Congresso pelo convite e, em especial, ao Dr. Alexandre Yoshizumi, que permitiu que a gente continuasse divulgando a técnica de microcorrente, que eu e o Dr. Tetsuo Inada, que hoje não está aqui, continuamos utilizando essa técnica e acredito que o tempo vai dizer se ela vai vingar ou não. Bom, antes de entrar na casuística clínica, mostrar os casos que eu tenho na experiência de clínica, é bom fazer alguns conceitos básicos que são fundamentais para que a gente entenda a técnica de microcorrente. Bom, a primeira coisa é o conceito de corrente fisiológica, não é? O nosso organismo, qualquer ser vivo, ele trabalha com correntes em termos de microampere, que é 1000 vezes menos do que o ampere, com nanoampere, que é 1 milhão de vezes menor do que o ampere, e com picoampere, que é 1 bilhão de vezes. Certo? Começamos por esse conceito. Quer dizer, nós trabalhamos com corrente, nós funcionamos com correntes nessa faixa, nessa gama de ampere. Eu escolhi na literatura 3 trabalhos que podem ser, aqui atestar, trabalhos importantes sobre as correntes que utilizam, que existem no nosso corpo. O primeiro é um trabalho em humanos, né, medindo correntes em pontos de acupuntura. O segundo, que é de um autor que tem prêmio Nobel, né? Ele trabalhando com correntes, né, elétricas em canais iônicos, só encontrou picoampere. Né? E o outro foi o Liano, né, trabalhando com célula de Purkinje, de ratos, também só na faixa do nanoampere. Ninguém falou em miliampere. Outro conceito básico que deve ser esclarecido é que, segundo o Becker, né, existem 3 tipos de condução. A primeira não nos interessa, que é a condução metálica, que a gente encontra na eletricidade normal. A segunda é a condução iônica, que é muito importante no nosso organismo, né? E terceiro, a condução elétrica através da semicondutividade. Depois nós vamos chegar em detalhe. Essa semicondutividade, ela ocorre em complexos proteicos que têm estrutura cristalina, não é? E um elétron vai correndo de átomo para átomo e vai escorrendo pelo fáscia, pelo sistema peroneural, até chegar ao cérebro. E volta também pelo sistema peroneural. Outro conceito importante é o seguinte: quando nós estudamos na Faculdade de Medicina, nós aprendemos a estimulação nervosa clássica, né? E hoje está provado, porque naquela época tudo achava que o tecido peroneural, o astrócito, a glia, tudo era um cimento, servia para sustentar o sistema nervoso. E hoje isso caiu, né? A glia, o astrócito, tudo funciona como elementos importantes na nutrição do neurônio e no transporte também de mensagem. Então, o conceito de sistema nervoso dual. O duplo, nós temos 2 sistemas nervosos, um clássico e o outro antigo. O antigo, inclusive, ele é mais antigo do que o clássico. Ele surgiu primeiro. E ele controla o clássico. Outro conceito importante, estabelecido pelo Roberto Becker,
é que no nosso organismo existe, do cérebro, um sistema elétrico de controle interno. Esse sistema elétrico, ele capta qualquer lesão externa ou interna, a própria a sensação de agulha da acupuntura, leva uma mensagem lá para cima, e lá é elaborada e desce também para ativar o sistema de fibroblasto, inclusive até com capacidade regenerativa. E tudo isso ocorre pelo sistema perineural. Outro conceito básico que tem que ser considerado é o problema da polaridade, né? O Becker, através de estudos de salamandra e depois em humanos, ele mostra o seguinte, que a cabeça e todo o eixo vertebral é positivo e as extremidades são negativas, né? Por que isso é importante? Porque, na maioria das vezes, a gente vai fazer uma estimulação, não é? E não obtém resultado. Foi quando faz bifásica, por exemplo, não tem resultado. Por quê? Porque nós estamos trabalhando contra a polaridade normal do organismo. Normalmente, outra coisa, o outro conceito é o seguinte, que o local que dói é o positivo, e o que não dói é o negativo. É uma regra básica. Bom, nós sabemos que existem 3 tipos de condução do elétron, né? Primeiro, através da condução elétrica do sistema nervoso clássico, que é uma corrente tudo ou nada, muito rápida, né? Chega até na sinapse, libera um neurotransmissor. Essa é a clássica que nós aprendemos. A outra, através do sistema de meridiano de acupuntura, que basicamente é essa que vai para o sistema de semicondução. E também a condução iônica no plasma sanguíneo. São 3 tipos de condução elétrica. Bom, outro dado importante, para quem mexe com microcorrente, é esse trabalho do Cheng e colaboradores, ele trabalhando em ratos, utilizando pele de ratos, ele estimulando com microcorrente, ele observou e encontrou resultados desse tipo, que aumenta a diferença de potencial da célula, não é? Aumenta o fluxo eletrônico, aumenta o transporte de aminoácidos em torno de 40%, aumenta a síntese proteica em 70%, e aumenta a produção de ATP em 500%. Certo? E tem mais um detalhe. Ele mostrou que quando nós partimos para correntes perto do miliampere, ele encontrou resultados até 1000 microampere. À medida que ele vai entrando na faixa do miliampere, a diminuição da ATP diminui. A síntese proteica diminui. Está provado, é um dos trabalhos clássicos, não é? Bom, e a gente deve lembrar o seguinte, que o ATP, né, ele tem essas funções aí. Ele fornece energia para todos os processos celulares, na manutenção do potencial de membrana da célula, no transporte ativo, na síntese de aminoácidos e proteínas, na atividade mecânica da divisão celular, na secreção celular e na produção de energia radiante. Tudo é função intracelular. E, além disso, o ATP, nós sabemos, né, ele tem funções extracelulares, entre as quais a modulação da comunicação neurônio-glia. Ele transporta a informação entre sensores dos órgãos dos sentidos e o cérebro. A regeneração óssea e cicatrização de feridas, ele é importante. Não é? Ele potencializa a ação das células imunológicas e estimula a contração do músculo cardíaco. Quer dizer, teoricamente, quando a gente atua localmente e produz a célula, aumento do ATP intracelular, teoricamente,
esse ATP celular, ele pode ter funções à distância, evidentemente. Bom, outro conceito básico é o conceito de ressonância. Aí nós entramos já na área de frequência específica. A ressonância é uma tendência de um sistema oscilar em grandes amplitudes em resposta a frequências específicas. E na frequência de ressonância, o estímulo de intensidade pequena produz vibrações de grande amplitude. Esse conceito é básico para quem vai trabalhar com frequência específica. Bom, segundo a doutora Caroline Mankmaker, existem os seguintes fatores que são importantes para quem trabalha com microcorrente e frequência específica. O primeiro é a corrente, que ela tem que ser fisiológica. Não é? O segundo é que haja uma frequência ressonante com o tecido-alvo. Terceiro, que o semicondutor biológico humano, que leva a mensagem, apresente condições básicas importantes. E, finalmente, a condição geral do paciente. Com relação à corrente, primeiro que a intensidade tem que ser fisiológica. Segundo, que tem que haver uma compatibilidade com a matriz semicondutora humana. Por exemplo, como a corrente é transportada pelo tecido conjuntivo, pelo fáscia, né, tem que haver um excelente grau de hidratação. A doutora Caroline Mankmaker, ela tem um protocolo que todo doente que vai tratar com ela tem que tomar não sei quanto de água, porque tem que hidratar, para poder a corrente fluir melhor. A voltagem constante. Esse problema não existe dentro dos aparelhos modernos, computadorizados. Eles trabalham com a voltagem constante e contra qualquer resistência que ele encontre. Independente da resistência do tecido, ele mantém aquela voltagem que nós determinamos. Outra coisa é a polaridade, né? Quer dizer, segundo o Starner, que é do Texas, ele diz o seguinte, que 20% dos casos que a gente trata com corrente bifásica não tem resultado. Então, isso é porque nós estamos desrespeitando a polaridade. Então, em princípio, tem que trabalhar respeitando a polaridade do organismo. E outro detalhe é o problema do ATP e da síntese proteica, que tem uma ação importante local. Bom, ressonância biológica. A inflamação não resulta somente de uma alteração bioquímica celular. Precedendo a alteração bioquímica ocorre um desequilíbrio eletromagnético. Antes de tudo. E estímulos eletromagnéticos específicos e de intensidades fisiológicas podem neutralizar a alteração bioquímica celular. O semicondutor biológico, né, o fáscia, tecido perineural, o fáscia atua como um meio de transporte da intensidade e da frequência ao tecido-alvo. A corrente flui, transmitindo a informação sem perda de energia, e a transmissão é analógica, através da corrente, de uma corrente direta. É o contrário da transmissão clássica. Bom, e os fatores, a condição geral do paciente, evidentemente, cada um tem como fatores biomecânicos, né? O paciente tem uma alteração biomecânica importante, a comorbidade, a deficiência nutricional, desidratação, deficiência de sono, estresse, tudo que o paciente tiver de particular que não seja bom, pode alterar os nossos resultados. Bom, então, de um modo geral, os prováveis mecanismos de ação da microcorrente são os seguintes. Primeiro, aumenta a produção de energia. Isso aí está provado. Segundo,
normaliza a polaridade celular e ativa o sistema elétrico de controle interno, do Becker, né? Promove a circulação livre de Qi-Shui, segundo o Starr, e tem uma ação anti-inflamatória demonstrada pela Caroline McMaden. São as ideias que o pessoal tem de como é que funciona estimulação com microcorrente e frequência específica. Bom, esse trabalho aí foi realizado na Austrália, e uma doutora lá, a doutora Viviane Reeve, trabalhou com camundongo. Então ela fazia o seguinte, ela pegava os camundongos, pintava com ácido araquidônico e produzia um edema. Não é? E um grupo com e outro sem. Então, num grupo, ela fazia a frequência de 40 por 116 Hz. E no outro grupo, ela fazia 40 por 355 Hz. A frequência 40 é uma frequência anti-inflamatória aguda. Certo? A 116 é uma frequência para a imunidade. A frequência 355 é uma frequência para a pele. Então, vocês verifiquem que quando, no 2 casos que ele usou 40, o edema diminuiu. Ela mede o edema com um aparelhinho, né? E houve diminuição praticamente igual, mostrando que é a frequência de 40 que é anti-inflamatória, e não a frequência de 355 nem a de 116. Outro detalhe é o seguinte, ela utilizou inclusive uma frequência zero, um Shan. Né? Você verifica que utilizando 40, o edema diminui. E quando usa o Shan, o zero, não diminui. Então, fixando a ideia realmente de que 40 Hz é uma frequência anti-inflamatória aguda. Bom, esse trabalho é feito aqui na Escola Paulista de Medicina, pertinho daqui. Né? O grupo aí pegou rato, fez peeling com ácido tricloracético a 50%. Num grupo, ele fazia estimulação com 0,5 Hz, 50 microampere, 20 minutos, de 48 em 48 horas até 21 dias. No fim do experimento, e no outro grupo ela não fazia, ela ligava o aparelho, mas não fazia zero, não tinha nada. Então, parabéns. Antes, aqui é o grupo que não recebeu a estimulação. Certo? Verifique o padrão de fibroblasto como está. Olha aí a diferença. A quantidade de fibroblastos que tem depois da estimulação. É anti-inflamatório. E outra coisa, a doutora McBain, num paciente dela, com fibromialgia, e o indivíduo que tinha um problema de cervical forte, que há muito tempo ninguém dava jeito, ela utilizou e ela dosou, por exemplo, a interleucina 1, dosou outras também, substância P, interleucina C, fator de crescimento tumoral, toda a citoquina, né? Então, verifique aí, ó, como é que caiu a interleucina 1. E aqui mostrando outra coisa, esse paciente que ela relata, de um determinado tempo, o paciente achou, a dor passou, né? E o cara ficou alegre, por que essa alegria toda? Endorfina, olha a endorfina como subiu. Ela tem um trabalho com vários casos, né? mais 2 autores mostrando o problema da citoquina. O problema agora, existe um problema seguinte, a doutora Viviane Reeve, por exemplo, ela não conseguiu continuar o trabalho dela, porque ninguém quis oferecer dinheiro para ela continuar o trabalho. A indústria farmacêutica não tem interesse, certo? Então tem pressão. Então essa é a história que a gente já sabe. Bom, agora nós vamos entrar, só uma homenagem aos antigos. Esse aí é o Thomas Wing. Ele era descendente de chinês, mora na Califórnia. Ele, assim, foi o cara que primeiro usou microcorrente nos Estados Unidos. Tem até um aparelho dele, não é? Thomas Wing. Ele era engenheiro, fazia tudo.
já faleceu. Esse aqui, Dr. Daniel Kish, ele é neurobiólogo, ele foi quem fabricou o Alpha-Steam, um dos primeiros aparelhos de estimulação elétrica com microcorrente. O Dr. Darren Starling, ele trabalha no Arizona. Ele é um indivíduo que tem muita experiência, né? E o aparelho dele é um aparelho ultra sofisticado, muito caro, nós não precisamos disso aqui. Tem um livro. A doutora, ela não é doutora, né? Carolina McMahon, que ela é naturopata, acupunturista, e ela pegou as frequências que existia de um holandês chamado R. van Gelder, e foi trabalhando com essas frequências empiricamente. E depois foi desenvolvendo mais frequências, isso tem mais ou menos 22 anos. Ela trabalha com isso, e hoje ela é uma autoridade mundial. Ela lá nos Estados Unidos, ela faz seminários, 4, 5 seminários nos Estados Unidos. Então ela trabalha com microcorrente e frequência específica. Inclusive ela agora, em abril do ano que vem, ela vai para a Alemanha fazer um seminário sobre isso. Esse aqui, esse que passou aí é o alemão, Reinwald. Foi quem ele fabricou esse aparelho aí. Inclusive eu consegui trazer um da Alemanha. Custa 16 mil euros. Certo? Então, de vez em quando a gente faz as doidices, né? Bom, veja bem, mas o aparelho tem microcorrente, tem frequência de 4 dígitos, mais a decimal, né? Então tem um monte de recursos que a gente tem liberdade de trabalhar, fazer muita coisa boa. E esse aí é o nosso aparelhinho Tupiniquim, fabricado aqui em São Carlos, né? Muito limitado, mas que vocês vão ver na prática, que a gente tem bastante, faz muita coisa com ele. Aqui para mostrar para vocês algumas frequências, né? Daqui a doutora usa, por inflamação aguda é 40 Hz, inflamação crônica é 384 Hz. Cada tecido tem uma frequência específica. Não? Frequências emocionais, vocês vejam bem, se a gente olhar para a medicina tradicional chinesa, 5 elementos, né? Olha, medo é rim, 23 é 27, raiva é fígado, é 35, preocupação, alegria é 33, é coração, preocupação é 32, é baço pâncreas, tristeza é pulmão, 17, o plexo solar 200, e vai por aí. Então, uma lista imensa. Algumas frequências, por exemplo, relacionadas com o sistema nervoso. Vários aspectos do sistema nervoso tem. Bom, aí a gente vai mostrar, então, a experiência nossa no consultório. Não é? Primeiro, nós vamos mostrar o tratamento da dor, né? E se houver tempo, eu tenho caso de tratamento da área clínica, a gente pode mostrar ou não. Bom, primeira coisa, olha, cefaleia temporal esquerda. O paciente chega no consultório com cefaleia temporal. Não é? Então, o que é que eu faço? Um eletrodo positivo, uso o raiomita, que é o brasileiro, eletrodo positivo no local da dor, pode ser Taiyang, pode ser qualquer região ali. Né? O eletrodo negativo em TA5, modulação contínua, pode ser burst também, frequência de 1.5 Hz, intensidade de 50 a 100 microampere, o doente é que vai dizer, e estímulos de 20 a 30 segundos, com duração de 3 a 5 minutos. A dor vai embora. O doente acha até que é bruxaria. Olha aqui outro. Aí no caso pegando IG, frontal. Positivo em VB14, negativo em G4. A prática é a mesma.
A técnica é a mesma. Aqui, ó. Enxaqueca temporal esquerda. Eletrodos em Taiyang, eletrodo adesivo, né? Não é agulha. Um Taiyang, positivo, negativo em TA4, 2,5 Hz, 75 microamperes, 20 minutos. Alívio da dor após 3 minutos. Só que a gente vai deixando, porque às vezes diz, doutor, a dor passou, mas a cabeça está pesada, a cabeça está quente. Aí depois começa a esfriar a cabeça. E a dor vai embora. Aqui, ó. Cefaleia temporal direita com radiação para o topo. Pontos, eletrodos, no caso eu usei agulha, né? Em Taiyang VG20 e VB40 e F3. Modulação bus, tudo. Quer dizer, não tem muito... A gente põe 20, 30 minutos, porque a dor passa melhor, passa rápido. Né? Vai deixando mais tempo para poder melhorar completamente. Aqui, ó, bitemporal, ó. Né? Não tem... A tecnologia é a mesma, não tem... Aqui, ó, frontal, nesse caso eu usei agulha, VB14 com F3. Aqui, ó, paciente com dor por disfunção de ATM. Pega um eletrodo adesivo em E7 bilateral, ó, e utiliza modulação denso-dispersa. Essa modulação 2,5 por 40 Hz, o 2,5 libera endorfina, a dor, né? Endorfina. E 40 Hz é anti-inflamatório. Então, quer dizer, os pacientes de modo geral até relaxam, porque ele libera endorfina, tem paciente até que dorme. Aqui, ó, esse caso já mostrei até o ano passado. Uma paciente chegou com cervicobraquialgia, com impotência funcional do braço, né? Dormência, não dormia, na mão de neurologista, tomando tudo quanto é remédio, aí bateu lá no consultório. Ela é enfermeira. Então, o que é que eu fiz? Primeiro, coloquei 2 eletrodos na área de C6, C7 e 2 no punho. TA4 e pericardio 7. Frequência de 284, porque já era crônica já. Né? 62 é frequência de artéria, melhora o fluxo arterial. 77 é tecido conjuntivo, 142 é fáscia, 630 é disco vertebral, 396 é nervo periférico. Depois, quando ela melhorou da dormência, né? Mas ela reclamava ainda, porque outra coisa, a ressonância magnética dela tinha protusão na área cervical. Então eu fui cuidar do pescoço dela. Então eu coloquei os eletrodos nessa posição, né? Sempre cruzando, ó, fica, a corrente passa em diagonal, né? E utilizei essas frequências aí. E a doente estava na fila de espera para cirurgia. Não foi operada. Olha aí, ó. Esse cara tem isso está aí, ó, né? Dor, cervicalgia. Então, no começo eu utilizei os pontos de agem bilateral, né? Agulhando, frequência de 2,5 por 40 Hz, corrente bipolar, tudo aí não teve novidade nenhuma. Depois, como ele ainda tinha dor no ombro, né, eu utilizei a estimulação no ombro. 4 pontos, geralmente Gianeling ou IG15, com ID9. O importante é que a corrente passe pelo local da lesão. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Essa paciente aí, ó, chegou assim, ó.
certo? Eu fiz estimulação, só no caso eu usei o aparelho, o alemão, né? Utilizei, era uma casa agudo, eu comecei a limpar os tecidos, né? 77 tecido conjuntivo, 142 face, 100 ligamento, 191 é tendão, 195 é buça, 480 é cápsula, 150 é cartilagem, 383 é periósteo e 59 é osso. E depois eu entrei com outra frequência, porque era tendinite, ela tem a tendinite cálcica, né? Então, o 91 era para cálcio, para tirar cálcio. 91%, 91. Quer dizer, cálcio, do cálcio e do tendão. Olha aí a cara dela. Não? Aí, ó, aí é epicondilite. Não tem mistério. Epicondilite lateral. Esse é um paciente, é um caso antigo. Um paciente que foi operado, já mostrei isso em outras ocasiões. O paciente foi operado para uma fratura, né? Ficou com edema, sem poder fletir, com dor, sem dormir. Eu usei a técnica cercando o dragão. 2 eletrodozinhos com bola de algodão, molhado com soro fisiológica, e vou cruzando a corrente, de um lado para o outro, né? Então, olha aí o resultado. Esse caso é um dos mais antigos. Uma paciente velhinha, que fez turno do carpo, fez a cicatriz hipertrófica, estava sem dormir, com dor, né? E o cirurgião já queria abrir novamente para descomprimir a cicatriz. Depois de algumas sessões, demorou bastante. Olha aí, ó. Como é que ficou a cicatriz? Isso aí é um caso que ainda está em tratamento, é túnel do carpo, né? Bilateral. Ela está diminuindo a dormência e está diminuindo a dor, mas aí ela está com 6 sessões, não está cedo ainda. Aí é o feijão com arroz, né? É lombalgia. Utilizando sempre frutos de ágia, não é? E a frequência dos 2,5 por 40 Hz. Esse caso é interessante. Um paciente com ciática, em que fica naquela dúvida, qual é a polaridade que eu vou usar, né? Então, um segredo é o seguinte, você palpa o doente, né? Olha, eu vou palpar, a senhora vai dizer se está doendo muito. Está doendo muito. Tudo bem. Aí você põe a corrente, por exemplo, bipolar. Aí daqui a 60 segundos você palpa novamente, se estiver doendo do mesmo jeito, porque a polaridade está errada. Aí você põe positivo lá em cima e negativo embaixo. A dor passa rapidamente. Aí foi uma paciente, até um policial militar que resolveu aumentar o bumbum e fez uma plástica, o cirurgião piscou lá o ciático, né? Ela, quando acordou da cirurgia, não podia, com dor, e não podia pisar no chão. Andou rolando, tomando remédio, foi para lá, utilizei o aparelho do alemão e acabou, ela ficou boa. Esse aí é uma psicóloga, também com ciática, né? Ela tem lesão, protusão de L2, L3, L4, e no primeiro eu fiz os eletrodos nos flancos, a corrente passando pelo local da lesão, certo? E fiz algumas frequências, 262, 261, 260, tudo é vértebra. Cada vértebra tem uma frequência, né? Aí ela melhorou da dor lombar, mas ficou com uma dormência na perna. Aí o que é que eu fiz? Na região lombar e na periferia, e resolvi o problema da dormência dela. Esse aí é também um paciente com ciática, né? Não tem ando, é um advogado, com ciática já melhorou. Esse aqui é o seguinte, a doutora Paola hoje deu uma aula muito interessante sobre o negócio de joelho, né? Ela falou sobre o problema do conceito de artrose e osteoartrite.
Então, quando ela falou aquilo ali, bom, caiu no que eu estou fazendo. Porque quando você faz a estimação com microcorrente, você aumenta o ATP, aumenta a síntese proteica, uma série de coisas. Então, você tem frequência para tendão, para cartilagem, para osso, para tudo isso. Então, essa paciente é uma paciente que tem mais de 100 quilos, uma senhora que andava em casa sem poder andar. Então, toda semana ela vai lá e estimula os dois joelhos, ela já está caminhando na quadra, né? Mudou o humor dela. Esse caso é um caso de uma paciente que foi operada a artroplastia total do joelho. Fez uma lesão do fibular, tem 7 anos. Ela passou 7 meses corrigindo o problema do pé caído, né? Foi uma consequência, depois melhorou, mas ficou com dor e com queimação na planta do pé. Eu comecei a tratar, ela já está, diminuiu a dor, ainda tem um pouco de dor, e ainda a queimação melhorou um pouquinho, mas ela está ainda em tratamento. Isso aqui é um senhor bem velhinho que teve uma pancada, né? Veja bem, ó. Após uma sessão, ó. Após a segunda sessão. Frequência anti-inflamatória. Bom, agora, ainda tem tempo. Tirei a dor, vamos atrás de patologia clínica, né? Vocês vão ficar mais surpresos ainda. Essa paciente, tem 70 e tantos anos, o marido tem Alzheimer, ela nervosa, não dormia, há muito tempo que ela não dormia. Ansiedade, eu comecei a tratar para insônia, e aí comecei com a acupuntura clássica e ela não resolvia. Aí resolvi peguei o eletrodo perto da região do hemian, geralmente é hemian 1, né? Bilateral, modulação em burst, corrente bipolar, frequência de 1.5 Hz. Essa frequência de 1.5 Hz, ela é a média da frequência delta, que é sono profundo. Pode ser até 2 Hz também. Tá? Então, intensidade de 50 microamperes, 60 minutos. Toda semana ela estava lá. Depois de 6 meses, inclusive ela falava para suspender a medicação, a doutora que estava cuidando dela não queria suspender, e era uma briga. Vai tirando uns pouquinhos, né? Até que ela resolveu criar coragem e tirou. Está dormindo bem. Olha aí, ó. Labirintite. Engenheiro da Petrobras, com labirintite, tomando labirinto, um monte de coisa. Eu fiz uma sessão utilizando a estimulação do pequeno baguá de Liu. 60 minutos, né? Os pontos, um suma distante do VG20, acabou. Foi uma sessão. Fiquei até... Quase não acreditei, né? Mas esse é mais interessante ainda. É um médico anestesista que ele gosta muito de fazer mergulho submarino. E num desses mergulhos ele fez um barotrauma. Há 6 meses que ele vinha tratando do labirintite e não resolvia, né? Aí eu fiz a mesma coisa que fiz no outro. Uma sessão. Acabou. Esse caso é gozado. É um paciente de 60, 50 e poucos anos, ele apareceu com diplopia. De repente, assim, né? Bilateral. Aí foi para lá. Eu disse, bom, diplopia, na cidade é capaz desse cara ter esclerose múltipla, né? Sugeri uma ressonância, ele já tinha feito tomografia, tal, nada. Eu sugeri uma ressonância, ele está com medo da ressonância, porque tem contraste, aquela história toda. Não fez. Eu sei o seguinte, com 3 sessões, com 4 sessões já não tem mais a diplopia. Agora, o que eu fiz? Eu cruzei, né, o globo ocular e joguei frequências relacionadas, 23 é fígado, rim, 35 é fígado, 32 é preocupação, 42 é globo ocular, e de 135 a 139 é músculos do globo ocular, músculo reto e músculo oblíquo. Tá, sem diplopia. Ele estava até com medo de comprar um carro, já comprou o carro, né? Dirigir, vendo 2 sinais, né? Sabe como é que é? Esse aí é meu genro. Ele é cardiologista e apareceu com herpes zoster.
né? Eu fiz, para vírus, tem uma dupla de frequência que é 230 a 430 Hz. Pode ser episódio, pode ser herpes genital, labial, é tiro e queda. Né? Aí, ó, como é que ficou? É episódio. Bom, o tempo está esgotado, né? Mas eu vou respeitando, mas vou falar aqui, ó. Aqui é alopecia areata, aí é neurite repética, pós-repética, neuropatia diabética, alergia, fibromialgia. Bom, aí é o seguinte, para quem interessar, vocês têm 4 fontes literárias básicas para estudar microcorrente. É fácil de encontrar, não tem confusão nenhuma. Quem quiser, é só procurar isso no famoso Google. E aí, quem quiser conhecer a doutora Caroline lá na Alemanha, ela vai agora em abril, né? Vai dar o alemão conseguiu trazê-la lá para a cidade de Fulda, fica perto de Stuttgart, e ela vai fazer um seminário só sobre microcorrente. E eu espero estar lá com fé em Deus. Muito obrigado, desculpe